participar desse programa e podendo difundir mais uma vez o nosso tão amado fisiculturismo, esporte que está mais crescendo no Brasil. E a gente começa, Júlio, falando um pouco do Mr. Olímpia Brasil, que aconteceu nesse final de semana com transmissão do Band Esportes. Tivemos o duelo de titãs, você, Renato Cariani, com Felipe Franco subindo ao palco, mas também a disputa por uma vaga em Las Vegas para o Mr. Olímpia, em que a gente teve a vitória do Fábio Júnior. Mas você pegou top 4, né? Você foi o único entre o Felipe Franco e o Renato Cariani na 4ª posição. Sim, eu fui o melhor colocado entre os 3. Na verdade, esse desafio foi proposto por todo o ressignificado, né? Do meu retorno às competições, de tudo que o Felipe Franco fez pelo Brasil, pelo nosso esporte. E o Renato Cariani agora, né? Sendo nosso maior divulgador. E o atleta que está voltando aí posterior a uma história de quase morte aí com relação ao Covid. Isso foi, na verdade, o grande aspiracional desse evento. E eu queria, inclusive, entrar nesse mérito. Para quem ama o fisiculturismo, está muito por dentro da história do Júlio, mas o Júlio ele teve uma internação, passou por infecção hospitalar, passou por muitas complicações da Covid. Eu acho que a gente pode até colocar, já vi entrevistas suas, né? Você enfrentou a morte de frente a frente e volta ao palco, top 4, num físico que, pelas imagens que a gente está vendo, uma consistência muito boa. Você teve dificuldades também com o movimento de mãos, né, Balestrin, na volta? Na verdade, eu estava lesionado aí nesse evento, né? Então, aconteceu inúmeras coisas. Porque o que acontece? Eu, depois dessa idade, o fisiculturismo é um esporte que ele é magnífico. Então, ele consegue fazer com que as pessoas mantenham-se dentro de uma qualidade física capaz de sofrer desafios contra atletas muito mais jovens, né? Então, o fisiculturismo ele é capaz de proporcionar isso. Então, eu, aos 44 anos, estava enfrentando atletas que tinham menos que a minha idade de treino, de idade da vida. Então, tinha meninos com 24, 25 anos. Eu tenho 30 anos de treino. Então, são coisas assim que só o fisiculturismo é capaz de proporcionar. E esse meu retorno aos palcos veio para mostrar exatamente que quando você tem força de vontade e ainda sonha, você é capaz de atingir qualquer objetivo que seja. Se conseguir colocar esse físico aí, em janeiro eu estava internado, praticamente em coma, né? Foram 10 dias de UTI e agora eu consegui retornar aos palcos, conseguindo ficar em 4º lugar no meio dos garotinhos aí de 20, 25 anos que estão treinando há anos somente para esse dia, né? Que é o dia mais importante, né? É como se esse atleta que venceu, o Fábio Júnior, tivesse ganhado um título sul-americano e fosse agora para a Copa do Mundo do futebol. A gente está vendo as imagens do Fábio, parabenizo pela condição que você subiu também ao palco. O Fábio subiu muito bem também, né? Sim. Ele vai disputar agora o Mr. Olympia em Las Vegas. A gente está vendo as imagens da apresentação dele, mas eu queria te abordar, antes da gente falar sobre critério, o que foi determinante, a sua preparação, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Muito complicado você ter esses últimos meses para subir ao palco, tem uma dedicação, uma dieta muito restrita. A gente falava até fora do ar em relação à quantidade de água que você estava tomando, na verdade não tomando, nos ajustes finais ali para subir ao palco. O que mudou dessa preparação do Júlio pós complicações e do Júlio quando subia ao palco sem complicações? Na verdade, eu não tinha um físico, né? Não tinha nada. Não tinha um físico. Então, o start da minha preparação começou exatamente no dia seguinte que eu saí do hospital. Então, foi em casa fazendo terapia respiratória, né? Usando aquele aparelhinho e tentando fazer cardio. Eu conseguia fazer 1 minuto de cardio nos primeiros dias. 1 minuto. Eu já ficava cansado. E aí, cada dia que foi passando, eu fui aumentando esse cardio. Andar, né? Era o cardio. 2 minutos andando, 3 minutos andando, 5 minutos andando, até conseguir chegar a andar meia hora, para depois pegar os pesos novamente na academia, 3 vezes por semana, depois 5 vezes por semana. Eu fui readaptando o meu físico ao treinamento novamente. Sempre a suplementação foi incluída durante todo esse processo para acelerar a recuperação, associado a um perfil dietético bem convencional, feito por atletas que são alimentos muito sólidos e muito simples. Então, carne, frango, ovo, peixe, leite, ovos.
o carboidrato só arroz e batata. Então foi isso que fez com que eu conseguisse retornar essa forma rápido e fazer com que eu me apresentasse. Eu me surpreendi com o resultado, sinceramente, eu não esperava. Então estou muito satisfeito e feliz de ter mostrado para as pessoas que o pós-Covid, você sim pode voltar a ser a mesma pessoa que antes, desde que você tome todos os cuidados necessários para que isso ocorra. Eu queria entrar no mérito da competição para entender, por exemplo, o Fábio Júnior, agora que ele vai representar o Brasil em Las Vegas, nos Estados Unidos. Sim. E a gente já tem nomes aí, você tem o Dino, você tem o Ramon, né? O Dino, isso. Popularmente conhecido. Você tem o Brandão, que vem fazendo um belo trabalho. Sim, o Zancanelli também. E o que definiu, o que ganhou o Mr. Olímpia aqui? A gente viu o Fábio Júnior ficando muito no centro do palco, né? Sim. Ou seja, é o maior indício de que ele está como favorito. Exato. Na hora que você troca de posição ali, é o atleta que fica no ponto, né? Na ponta e no centro. O que você acha que foi determinante no Fábio para ele vencer esse Mr. Olímpia? A consistência do Fábio, né? Então, o Fábio ele já é um atleta que ele vem de 2 segundos lugares em outras competições classificatórias. Então, realmente, antes mesmo do julgamento, ele era o franco favorito. O desafiante ali era eu. Então, eu era o masterzão que estava indo lá enfrentar os menininhos. Mas o Fábio é um atleta muito consistente e o diferencial do Fábio hoje é o dorsal, né? Que é um dos melhores que tem na categoria, com certeza. E a linha, né? Ele tem uma linha física, um shape, que é muito agradável aos olhos, né? Com preenchimento nos locais certos. E perto das outras competições ele trouxe um equilíbrio maior de tronco, onde ele tem predominância para membros inferiores, que era onde era o defeito dele. E ele conseguiu trazer para essa competição um conjunto mais proporcional. Isso, com certeza, foi o diferencial para fazer com que ele vencesse esse evento. Você vê ali o momento em que ele é sagrado campeão, é muita emoção. O Júlio destacou bem, são 2 vices que ele vem, né? Então, só o atleta sabe como é bater na trave 2 vezes e aí você chegar, bater de frente com o Júlio, que querendo ou não estava muito forte. Você tinha outros nomes, eram 15 atletas, né, disputando. 15. Então, você tinha gente postulante ao título e é um desabafo, né, Júlio? Ele realmente, finalmente consegue vencer essa classificação. E aí eu te pergunto, o cara que vence um Mr. Olímpia no Brasil e se solidifica para um Mundial, o caso de Las Vegas, ele já sobe um degrau na carreira. Né? Ele já se porta diferente no esporte. Sim. Aonde esse cara pode chegar? Qual que é a sua expectativa em relação ao Fábio? Na verdade, assim, o Fábio é um atleta que ele tem muitas expectativas, por ser muito jovem. Então, o maior fato de mostrar que ele tem um potencial muito grande é o fato dele conseguir chegar onde ele chegou com tão pouca idade. Então, ele é um atleta que chega no Mr. Olímpia com uma idade muito boa, tanto quanto a do Zancanelli, que é um outro atleta excelente brasileiro, e o Ramon. Nós temos ainda o Junior Jaworski, né? E o Fábio Júnior é o 5º brasileiro da categoria Classic Physique que está indo representar o Brasil. Então, o Brasil ele está chegando cada ano mais forte, com um número maior de atletas, mostrando que o potencial dos atletas brasileiros é enorme. Só não tinha investimento, que hoje, com o crescimento do fisiculturismo, fez com que fomentasse toda a indústria e a indústria crescesse também e fizesse uma maior capacitação de patrocínios para que esses atletas tenham recursos para evoluir. E antes, Ariane, esse estigma de que o atleta do fisiculturismo brasileiro, ele necessariamente tem que ir para fora, ele tem que ir para os Estados Unidos treinar lá, as melhores academias estão lá. Eu acho que a gente pode concordar que, ainda, em tese, você tem uma capacitação melhor lá, mas o que você falou de investimento, você tem a academia agora que o próprio Cariani, em parceria, vocês treinam lá no ABC juntos, é um centro de treinamento, e aí embasado com o apoio que você tem da sua marca, que o Cariani tem da mesma marca, que o Muzi tem da marca dele, que o Ramon tem por aí vai, você tem essa condição de ficar no Brasil. Nós temos hoje essa possibilidade. Antes não existia, né? Então não existia shows profissionais no Brasil. Então, o nosso contest é responsável por estar trazendo esse nível de shows profissionais aqui. E também as empresas que estão investindo muito mais no atleta e apostando muito mais no fisiculturismo, usando ele como aspiracional, entendendo que o fisiculturismo é a chave
para trazer novas pessoas para a prática esportiva da academia. E hoje o nosso principal papel é esse, é fazer com que as pessoas entendam que se elas se cuidarem, elas têm melhores condições de cuidar dos entes queridos, tanto dos pais, Sim, que estão ficando mais velhos, e quanto conseguirem ver os seus filhos envelhecerem também. a expectativa de vida A está aumentando. expectativa aumenta muito mais, então você tem qualidade de vida. Isso é o mais importante. Então, o nosso crescimento se dá às pessoas entenderem que esse lifestyle faz com que elas tenham todo esse processo evolutivo da vida, que eles passam por todas as fases, com muito mais conforto, saúde e longevidade. E vale lembrar que você que está tendo esse primeiro contato com o fisiculturismo, está vendo, viu o Júlio no palco, você viu o Cariano no palco, chegou a ver o Fábio, por gentileza, quer começar no esporte, com orientação, com calma. Fisiculturismo é diferente de você malhar, fazer academia, igual, né, por exemplo, muita gente faz, com orientação, né, Fábio? Primeiro ponto a gente destacar isso. É tudo. Então, assim, fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação. O que eu estou falando aqui é uma musculação. A prática desportiva ela é necessária para qualquer modalidade esportiva. Então, musculação é base para qualquer esporte. Então, a gente prega a musculação base para a vida. Base para você construir a sua carreira como apresentador de TV ou como qualquer outro profissional. Então, a musculação, ela traz essa essência da cultura, dos bons costumes alimentares, do treinamento físico e também da disciplina, que isso tudo está atrelado à disciplina. Então, são bons costumes que, com certeza, trazem longevidade e qualidade de vida para todos. Você não está naquela motivação, né, do dia a dia, mas você vai na disciplina, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Exato, é igual ao trabalho. Tem dia que a gente, hoje eu não acordei querendo trabalhar, mas, cara, é sua obrigação. Você tem que ir. Você assumiu isso, então, seu papel é ir lá e fazer o melhor que puder. Ô, Júlio, para a gente falar agora, eu acho que o evento em si, primeira vez numa televisão brasileira, a primeira vez que abrimos espaço para uma competição de altíssimo nível, para uma competição de Mister Olímpia Brasil, com transmissão do Band Esportes, com uma transmissão, eu acho que em termos de relevância, em termos de visibilidade, a gente não tem o que falar. O que você sentiu estando lá? Porque mais de 10 mil pessoas, a gente viu uma massa de fãs realmente abraçando o evento. Não, é uma coisa assim que nunca aconteceu. Então, eu participei da revolução do fisiculturismo, que foi a chegada do Arnold Classic Brasil, que foi o primeiro show profissional, que foi em 2013. E de lá para cá só veio crescendo a quantidade de shows profissionais, e essa foi a primeira vez que o show profissional foi transmitido na TV aqui na América do Sul, só ocorreu nos Estados Unidos. Então, ver o que está acontecendo, essa atmosfera toda criada dentro do nosso esporte, poder participar de tudo isso ainda com uma das estrelas principais do evento, tem um significado muito grande na minha carreira. Pode ter certeza que teve 2 momentos muito marcantes. O primeiro, que foi em 2013, quando eu virei profissional e fui premiado pelo Arnold Schwarzenegger. E agora esse momento do meu retorno, que para mim é um ressignificado, é como um ressurgimento. Como se eu estivesse estreando novamente no fisiculturismo. Então, é uma sensação de vida que eu tenho hoje, que é como se eu tivesse quando eu tinha competido a primeira vez, aos 21 anos de idade. Hoje eu tenho 44. Então, são coisas que só o fisiculturismo é capaz de proporcionar, e hoje eu me sinto mais jovem do que nunca. Então, essa questão de se sentir bem, esse bem-estar, só o fisiculturismo é capaz de proporcionar isso, a realização profissional. Eu tenho certeza que você, 21 anos subindo ao palco e agora com 44 subindo, o frio na barriga foi o mesmo. Claro que com mais experiência... Não, acho que agora foi maior. Pior? Pô, não dava para acreditar, porque eu vim de uma fase que o fisiculturismo eram seus melhores amigos e apenas seus familiares que iriam assistir e iriam te prestigiar, e você já estava feliz. E muito preconceito, né? Com eles apoiando, exatamente. Fora o preconceito, as pessoas não entenderem como que funcionam, associarem somente ao uso de drogas. Então, não conseguem entender a dimensão do trabalho que envolve um físico de um atleta preparado para uma competição. Então, você tem fisioterapeuta envolvido aí, você tem médico, você tem educador físico, você tem nutricionista, você tem uma empresa que patrocina, você tem uma empresa de manipulados. E hoje, eu entendo que com o avanço de canais, né, a gente está no YouTube aqui, por exemplo, aí você tem
muito mais visibilidade em mídias, o Júlio não tem só que acordar, fazer a dieta dele e malhar. Não. Ele tem compromisso comercial, ele tem que Sim. fazer vídeo para o canal. Isso tudo, querendo ou não, mexe na sua programação do dia. Mexe totalmente, nós não tivemos folga. Domingo, eu e o Renato estávamos em podcast, depois do podcast atendimento ao público. Ontem, novamente, estávamos em gravação o dia todo, tivemos um ensaio fotográfico, podcast à noite. Hoje nós temos também mais trabalho à tarde, podcast à noite. Então, assim, são inúmeras obrigações além do esporte. Nós fazemos porque amamos e sem isso a gente está praticamente morto. Você falou sobre todo o trabalho de profissionais que estão por trás da sua subida ao palco. Eu, pelo menos na minha visão, né, uma das maiores características que eu vejo em bodybuilder no geral, né, em qualquer um que se dedique a esse esporte, é a capacidade mental e o quão forte você tem que ter um psicológico. Resiliência, né? De resiliência e de entender que, por exemplo, numa preparação, você faz uma dieta restrita durante 90 dias e que sim, por exemplo, um bombom de chocolate vai afetar o seu psicológico e vai estragar. Estraga tudo. É você, e dia por dia, né, Júlio? É dia a dia, é uma luta contra o psicológico, né? E o principal é você conseguir vencê-la. Então vai ter dias que você vai fraquejar, vai ter dias que você vai furar a dieta, mas o que você vai conseguir entregar? Será que é o seu 100% ou não? Entendeu? Então a gente sempre tem isso na nossa cabeça, que nós temos que fazer o nosso melhor e quem vai ser o melhor, o que errar menos. E a importância de você ter alguém ali, um staff que treina junto, né? Para te levantar sempre. Vamos, Júlio. Isso, até pelo fator psicológico, porque vai ter momentos que você vai querer fraquejar. Por quê? Por causa do nível de dificuldade. Então a dieta ela é muito restrita ao ponto de você entender que a fome é muito diferente da vontade. Sim. Então quando você realmente passa pelo momento de fome, você começa a aceitar qualquer tipo de alimentos, mesmo que você odiava antes, você passa a aceitá-lo. Mas por que você passa a aceitá-lo? Exatamente porque você sabe da necessidade de sentir algo dentro do seu abdômen. Você quer simplesmente pensando em encher a sua barriga com algo. Então você passa do nível de eu quero comer, mas é aquilo, para eu quero comer o que tiver aqui na minha frente. E também muita gente pensa, o bodybuilder, ele não passa fome. Imagina, ele come o que ele quer porque ele malha e aquele preconceito. E aí ele toma tanta coisa que não tem... O que esses caras têm que segurar de dieta? E aí uma curiosidade sua. Você sofre, por exemplo, com dieta de carbo baixo, o dia que você tem que fazer carboidrato baixo, ou você lida bem? É quase que impossível fazer um carboidrato alto por causa do meu limite de peso. Tá. Então eu sou um atleta que no amador competia na categoria pesada, que não tinha limite de peso. Então meu peso de palco era o que eu tenho hoje aqui, eu estou com 115 quilos. Mas é aquilo, com preparação. Então, a gente até brincava aqui com o Big Mike, que semana passada, não sei se você chegou a ver, ele foi apelidado o fisiculturista do Band Esportes. Mas o percentual de gordura do Júlio em 115 quilos é 4, 5%. 4, 5%. E aí eu apresentava um físico bem maior, bem mais cheio e estudava também uma margem para eu poder comer muito mais. Então hoje, por exemplo, você pelo perfil aí, entra genética, entra perfil do físico, a sua dieta necessariamente é sempre carbo baixa, né? Sempre carboidrato baixo. Para você ter uma ideia, a final da minha dieta eu estava comendo 100 gramas de batata de manhã e 100 gramas de arroz à tarde. Só isso de carbo durante o dia? O resto é legume. E vale lembrar que o Júlio fala 100 gramas de batata, 100 gramas de arroz, mas isso não são 200 gramas de carboidrato, né? Não, porque em carboidrato é menos. Então ainda é menos. 100 gramas de arroz. Nossa, para 115 quilos. 100 gramas de arroz e 100 gramas de batata. O resto é só proteína, e não é grande quantidade. Proteína também não? 180 gramas cada refeição. E aí você estava me contando fora do ar, zerou água, né? No último dia a gente não bebe água. Corta até água. Corta água, corta sal. Porque a definição, e a gente falava disso na semana passada, e eu queria... Ela veio da desidratação também. Você precisa estar desidratado, né? A gente tem até histórias engraçadas Aí, me permita aqui a comparação, mas o Ronnie Coleman... Sim, o maior atleta de todos. O maior atleta, eu fiquei com receio de falar isso,
porque eu Não, também sou desse pensamento. Tem gente que fala do Cutler, injustiçado, Não, enfim. Nunca. Para mim, Ronnie Coleman 8 também. vezes. Ninguém, imbatível. O segredinho dos caras, às vezes, não, a gente tomava um dia antes 50 ml de vodka, justamente para desidratar, né? Exato. Mas aí você imagina, eram caras que estavam acostumados a beber. Eu não bebo. Sim. Vou lá, tomo 50 ml de vodka desidratado. Vou ficar... Mas você já fica... Pra lá de Bagdá. Vai entrar no palco já trançando as pernas, né, Julião? Aí não dá. Não dá. Quem está acostumado pode fazer essa estratégia. Agora, quem não está, melhor ficar... E tem um segredinho... Melhor usar um cafezinho preto, mais garantido. E sem açúcar, viu? Sem né? açúcar, sem açúcar. Ô, Júlio, me conta uma coisa. E agora em diante, o que você está pensando aí? É seguir... Você está mais focado agora, por exemplo... nessa parte de canal, do podcast, eu acompanho sempre também o trabalho que vocês fazem, não só de fisiculturismo, mas também desde o básico de a pessoa que está começando a querer fazer uma dieta e não tem uma orientação, a pessoa que quer fazer um treino bem feito de costas, de abdução de dorsal, enfim, um monte de segredos que vocês estão trazendo, porque abriu espaço em podcast, em canais. Você está mais focado para essa área? Você quer continuar seguindo no palco? Eu sei que você ajuda também em treinos do Cariano, você, querendo ou não, é um dos maiores experts em treino mesmo, em ser um personal trainer, né? Isso. Eu tenho inúmeras funções hoje, né? Então, eu tenho um curso, que é o que nós estamos trabalhando essa semana. Eu tenho também as minhas consultorias. Eu tenho trabalho junto à Max Titânio, junto ao canal da Max. Então, são trabalhos além do esporte que eu faço para as empresas que eu trabalho hoje. Então, eu preciso me desdobrar para fazer tudo e eu não vou parar de competir. O que vai acontecer agora? Essa última competição, eu acabei entrando machucado, com uma lesão séria no ombro, que até me impediu de ir melhor. Ombro direito? Isso. Eu percebi na hora que você deu um oi do tipo, cuidado. Exato, nas poses mesmo eu tive dificuldade de encaixá-las justamente por causa desse machucado. Então isso quase fez com que eu não subisse aos palcos. Mas é aquilo que nós estamos falando sobre resiliência e cumprir com o seu compromisso. Você me trouxe uma pergunta agora, me permita Claro. A dúvida, porque... Geralmente você tem um esporte, o cara joga futebol, ele está com uma dor no joelho. Se não for nada grave, ele toma um anti-inflamatório. O cara está jogando qualquer esporte, ele vai e faz uso de um remédio. Se eu não estiver enganado, você pega um profissional, um bodybuilder. Quando você estimula a sua fibra, né, o que é o que você faz para hipertrofiar durante um treino. Você toma um anti-inflamatório, você caminha na contramão do que é o objetivo. E mascara o problema. De uma academia, que muita gente tem aquela fala, eu fui na academia, fiquei com dor, tomei não vou falar o nome aqui do remédio, porque tomei de graça não, né, Júlio? Mas tomei um analgésico. Exato. É totalmente o contrário. Como é que o bodybuilder faz? Você está com uma dor, você está com uma lesão, você não pode tomar o remédio? Não pode. Você tem que tratar com fisioterapia. Então, liberação miofascial. Isso. Então, Kleber Caiado, meu doutor, Simone Gomes, são os meus profissionais que trabalham comigo e fazem o papel da fisioterapia para me auxiliar nos meus treinos e fazer com que eu consiga manter, né, a minha rotina mesmo com a lesão. Que show. Isso é demais. Tem meios naturais, né? Não, meios naturais. É como eu falei, o fisiculturismo ele é realmente a Fórmula 1. Então você vai ver os profissionais mais bem qualificados trabalhando dentro do fisiculturismo. Por quê? Porque é onde exige o maior número de informação e o maior número de técnicas para poder trazer alta performance. Porque a alta performance no fisiculturismo, ela vai muito além do que uma musculação básica proporciona. É outro esporte. Então são outros exercícios, outros tipos de mobilidade, outras atuações dentro da medicina, entendeu? Então são manobras que já são mais arriscadas, que são realmente para pessoas que estão interessadas em performance. E que até às vezes abre um pouco mão desse lado saudável, né? Então, o que eu vou ter que fazer agora, falando como atleta, é recolher o exame necessário que eu considero que é uma ressonância magnética, para avaliar qual que é o nível da minha lesão. Se existe a possibilidade de continuar o treinamento voltado para a competição, ou se existe a necessidade de parar novamente e fazer um procedimento cirúrgico. Pelo andar da carruagem, parece que não. Tá. Que dá para continuar. Cirurgia para bodybuilder não é legal, né? Nunca é legal, já tive 6. Sim. Então já sabe um pouquinho do que está falando. Já fiz a minha faculdade aí também.
nessa área e sei o quanto que é duro ficar sem competir. Mas se tiver que ficar sem competir, mais uma vez, resiliência, boa vontade e aquela coisa de não deixar morrer o sonho. Sim. Então isso eu tenho dentro de mim e não vai sair nunca. É mais uma guerra que você vai ganhar, Júlio. Não tenho dúvida que essa guerra eu vou enfrentar até enquanto eu tiver força. Gente, esse foi Júlio Balestrin, um prazer, um cara muito simpático, um dos maiores caras do bodybuilder hoje. A gente entrevistou Renato Cariani na semana passada, entrevistamos o Júlio hoje. Eu, particularmente, já ia muito para os canais de vocês, então muito feliz de recebê-los aqui. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Que a gente tenha mais espaço para o bodybuilder sempre. Parabéns, melhora esse ombro. Com pessoas como você, pode ter certeza que teremos. Obrigado, que é isso que a gente precisa. Gente que também gosta e que incentiva a prática desportiva. Então você pode ter certeza que é um dos pilares que são muito importantes para que nós consigamos mais espaço. Júlio Balestrin.